Vamos para a atividade de matemática. Hoje iniciaremos a unidade 3 do livro Liga Mundo, quinto ano. Veremos nessa unidade sobre prisma, pirâmide, volume e operações, tá? A atividade de hoje será da página 52 a 55. Então, vamos identificar, vamos olhar a cena aqui para responder essas questões, certo? Então, vamos lá. Vendo a cena aqui, né? Nós estamos vendo uma sala de aula e... Estamos vendo a sala de aula, a professora está dando uma aula de matemática, né? Nessa primeira mesa, nós vemos o quê? Como chama essa figura, né? Como chama essa planificação? Esse aqui vocês já viram, desculpa, essa aqui vocês já viram no quarto ano, né? Nós fizemos esse sólido geométrico. Esse é aquele parecido com um dado, né? E o nome dele é cubo. Aqui, na outra mesa, nós estamos vendo a planificação. O que é a planificação? É a figura ainda plana, tá? Ela ainda não está montada, então, para ela ficar desse jeito, virar um sólido, né, geométrico, ela primeiro tem que estar plana, na planificação. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, é o lugar em que eu dobro, aqui eu recortei para dobrar, e essas abinhas aqui é onde eu vou colar nas partes, e vai formar uma planificação. Este aqui, por exemplo, ó, é a planificação do cubo, tá? Esse aqui é do paralelepípedo, né? Da base retangular, um prisma também, né? Todos eles aqui vão formar um prisma. Então, nós vamos começar a ver sobre o prisma. Essa aqui é a planificação da pentágono, né? Do pentagonal, é um prisma de base pentagonal. Nessa mesa aqui, com as crianças, nós estamos vendo todo montado. Essa planificação já montada, olha, tá? E aí a menininha pergunta, as peças que acabamos de montar lembram os sólidos geométricos. Então, vejam, esses são os sólidos geométricos. Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Aqui nós temos um prisma de base hexagonal. Aqui é um prisma de base triangular, o cubo e o paralelepípedo, tá? Prisma. Então, o que é prisma? Vocês lembram que nós havíamos feito, né, o ano passado, ó. Então, isso aqui é um prisma de base triangular. O que é prisma? É quando eu tenho as duas bases iguais, tá? Certo? Então, o que é o prisma? É quando eu tenho duas bases iguais. A pirâmide, ela é diferente. Por quê? Porque a pirâmide, ela só tem uma base, que é essa aqui. O prisma, eu tenho duas. Essa aqui de baixo e essa outra, tá? Então, eu tenho duas bases, essa e essa. Aí, como que eu vou descobrir qual prisma que é? Se esse aqui é um triângulo ou pelo formato, então é prisma de base triangular. Esse aqui, como só tem uma base, então é uma
pirâmide. E é uma pirâmide de base quadrada, tá? Aí eu tenho pirâmide de base triangular. Eu tenho a pirâmide... Opa, essa também é uma pirâmide de base quadrada. Aqui eu tenho um prisma, ó, porque eu tenho duas bases, tá? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, então ela é hexagonal, tá bom? Nós vamos ver tudo isso aí, só relembrando um pouquinho para vocês, tá bom? Aqui, a professora, ela está mostrando as formas, né? Que nós temos as formas geométricas e ela está trabalhando com elas. Nós temos um joguinho, né? É como um quebra-cabeça do Tangram, né? Então, a professora tá mostrando aqui, ó, que dá para formar o quê? Vários animais formando com as figuras geométricas, tá? Esse jogo é muito interessante, é o Tangram, tanto é que, ó, aqui em cima, né, nós temos os jogos aqui para contagem, cubo, montagem, tá? Dominó. Então, a escola, né, a sala de aula aqui da professora tem várias atividades sobre a matemática, certo? Então, vamos agora responder essas questões. Observe a cena e responda. Uma dupla de alunos fechou alguns moldes de peça que lembram sólidos geométricos. Você sabe o nome dos sólidos geométricos? Veja, então é esses aqui, ó. Tá? Quem são? Cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal e prisma de base hexagonal, tá bom? Então, seria aqui, ó. Veja, então eu coloquei aqui, ó, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, prisma de base triangular, cubo e paralelepípedo. Você conhece algum objeto que lembra um desses sólidos geométricos? Ah, tem. O cubo parece um dado, né? Então, sim. Um dado. Que mais? Aqui, uma caixa, né? De remédio. Que mais? Caixa de sapato, de remédio. E várias outras coisas, tá? Aí vocês que vão escrever, tá bom? Quantos cubinhos foram usados no empilhamento que está sobre uma mesa? É esse aqui, ó. Então, quantos cubinhos foram usados, ó? 1, 2, 3, 4. Ah, não, empilhamento é aqui, tá? Então, vamos apagar. Ei, a Pro tá dormindo hoje para empilhar, né? Empilhamento. Quantos cubinhos foram usados aqui só, tá bom? Ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e o outro, ele está ali atrás, entre um cubo e o outro, tá? Entre o 2 e o 3 aqui, tem um ali embaixo para colocar esse aqui de cima, tá? Então, o sexto cubinho, ele está aqui atrás, tá? O sexto está atrás, ou embaixo, né? Ele está embaixo, aqui entre esse e esse, eu tenho um aqui embaixo, ó, tá? Certo? Então, nós temos
6, certo? Então, agora vamos para a página 54. Vejam só, agora nós vamos ver sobre prisma, tá? Deixa eu colocar aqui, dia 14 do 4 de 2021. Então, veja, prisma, fechando moldes. Então, esse aqui é um molde para que a gente possa formar aos sólidos geométricos, tá? Então, são moldes. Antes dele se formar desse tamanho, assim, né? Antes de formar o sólido geométrico, nós temos ele assim. Para a aula de matemática, o professor Antônio levou para a sala de aula vários moldes com o que aparecem a seguir. Então, vejam, ó. Ele levou esse aqui, esse e esse. Então, vocês até já sabem mais ou menos, né? Quem são, tá? Os alunos foram separados em grupo e cada aluno deveria escolher um molde para fechar, seguindo a linha de dobra. Então, vamos lá. Recorte os moldes da página. Hoje nós vamos fazer o molde da página 253, do material complementar. Acompanhe o trabalho de alguns alunos e faça o mesmo com os seus moldes. Ricardo escolheu um molde, recortou as linhas tracejadas, dobrou e colou as abas. Então, veja, ele pegou esse molde, página 253. Vamos lá na página 253. Então, o Ricardo, ele pegou esse molde aqui. O que vocês vão fazer? Vocês também vão, vai recortar toda essa parte aqui, tá? Nessa parte que tem essas abas, é o lugar que vocês vão dobrar, tá? Essa parte aqui é a que você vai dobrar. E aqui também está indicando, dobre. E aqui, vocês vão colar nessa parte aqui, né? Vai passar cola. E vocês vão colar aqui, tá? Então, vai ser tudo dobrado, essas linhas aqui, vocês vão dobrar, tá? Para formar quem? Essa figura, certo? Então, veja, o molde de Ricardo lembra a planificação da superfície de um sólido geométrico, um prisma de base pentagonal. Prisma de base pentagonal. Pentagonal, esse penta, ele vem de 5, tá? Então, ou seja, ele tem 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vejam. Ele pegou, essa aqui é uma planificação, tá? Ou seja, é o que pode ser formado com ela. Eu recortei e já fiz o meu, certo? Por quê? Desse aqui, depois que vocês recortarem e montar, vocês vão responder essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Depois que você recortou e montou, ficou assim, tá vendo? Então, ele está, olha, parece até uma casinha, né?
Então, ficou desse jeito. Vocês lembram o que era vértice, faces e arestas? Vamos recordar um pouquinho. As vértices. Os vértices é o quê? O pontinho. É a junção, ó. É a junção entre as arestas. Então, são esses pontinhos aqui, tá? Então, vejam, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado, 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja, os vértices são a junção das arestas. Então, eu tenho 10 vértices. O que é a aresta? Lembra? A aresta é onde eu dobro, tá? São a dobradura ali para formar, né? A figura, o sólido. Então, eu tenho o quê? É a junção de um segmento de reta, tá? Porque isso aqui é uma reta, essa também. Então, é a junção, ó. Eu junto 3 retas para formar o quê? Para ir formando a minha figura, certo? Então, a aresta, a gente fala que são esses pauzinhos, tá bom? Então, vamos ver, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 6, 7, 8, 9, 10. E agora aqui no meio, 11, 12, 13, 14, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 arestas, né? Essas dobrinhas. E face? Face são os lados, ó, tá? São todos os lados. Então, eu sempre começo aqui, ó, pela base, ó. 1, 2. Aí, eu vou marcar aqui, ó, que eu vou começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu já contei. Então, eu tenho 7 faces, tá? Então, vamos lá, ó. Esse aqui, então, é um prisma, de base pentagonal. Por quê? Porque ele tem 5 lados, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Por quê? Porque ele tem 5 lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Vamos responder, então. Quantas faces tem o prisma de base pentagonal? Vamos lá. Vamos contar novamente. Face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu comecei aqui. Então, eu tenho 7 faces. Quantas arestas? Então, veja, face, aresta. Aresta, então, é essa parte aqui, ó, tá? Arestas são as dobrinhas, vamos dizer assim, o risquinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, aqui já foi. Agora aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Agora do outro lado, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 arestas. E agora, quantos vértices? Então, veja, vértices são os
Pontinhos é a junção dos segmentos de reta. Então, ó, eu tenho deixa eu pegar outra caneta colorida. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, vejam, o vértice são o que? Os pontinhos. Então, eu tenho 5 aqui, que eu juntei as arestas, né? E mais 5 aqui. Então, eu tenho 10 nesse... E quantos são os vértices? 10 vértices. Vértice, sozinho, é quando eu tenho um. Em plural, vértices, né? Tá bom? Nesse prisma, há duas faces pentagonal iguais. Então, vejam, ó, duas. São duas faces pentagonais iguais. Elas são chamadas de base do prisma. Então, quando eu tenho duas iguais aqui, né? Porque o prisma, ele sempre, as faces dele são retangulares, e o que muda é que o prisma tem duas faces iguais, que é o que nós vamos dar o nome. Aqui eu tenho 5, então ela é pentagonal, tá? Então, quando ele tem duas bases, né? Duas faces iguais, tá? Elas são chamadas de base do prisma. Então, presta atenção. Quais são as figuras geométricas planas que formam a base desse sólido? Então, a figura geométrica é essa aqui, é somente essa, que é... Qual é essa figura geométrica aqui? Essa figura geométrica, não desenhei muito bem não, mas dá para quebrar o galho, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura geométrica se chama o quê? Pentágono, tá? Então, se vocês lembrarem, nos Estados Unidos, pentágono, certo? Se vocês lembrarem, nos Estados Unidos tem o Pentágono, o famoso Pentágono, né? Então, lá existe o Pentágono, porque a forma do prédio é assim, se você ver de cima, tá bom? Então, qual figuras geométricas planas formam a base desse sólido? É o pentágono, são os pentágonos, tá? Deixa eu pôr com letra maiúscula para ficar bonitinho. Pentágonos, as figuras geométricas planas, é o pentágono, tá bom? Essa foi a atividade do dia de hoje e nós vamos começar a ver, né, montar os sólidos geométricos, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!